Portugal viveu ontem um dia de greve geral em todo o país. Foi uma greve geral de protesto contra um plano de medidas de austeridade do atual governo do Partido Socialista de José Sócrates, portanto, que representa a social-democracia europeia no nosso país. Foi uma greve geral muito participada, na ordem dos 70% a 80%, o que é muito significativo, e em alguns setores a 100%, nomeadamente no setor dos transportes. É preciso fazer notar que em Portugal já não havia uma greve geral desta envergadura, e inclusive convocada pelas duas centrais sindicais do país, há 22 anos. Portanto, foi uma greve geral forte. Significa que o povo português está bastante descontente e disposto a lutar contra as medidas de austeridade. As medidas de austeridade do governo são medidas que estão a ser aplicadas em todos os países do mundo, inclusive aqui no Brasil, através do anterior e do atual governo, do futuro governo do PT, portanto, e que são seguidas praticamente todo o mundo para responder à crise económica do capitalismo a nível internacional. São medidas que implicam corte nos salários. No caso do português, foi um corte muito significativo na função pública, na ordem dos 10% diretamente sobre os salários dos trabalhadores. Vai haver ainda outro tipo de cortes. Portanto, é um pacote de medidas muito violento que visa, digamos, fazer pagar as dívidas de Portugal para com a União Europeia, para com os bancos internacionais, com os bancos franceses, os bancos alemães, mas é uma dívida que foi construída, portanto, por quem governa o país, foi uma dívida construída pela burguesia portuguesa, e que a fatura está a ser transportada para, digamos, para quem trabalha, para os de baixo. Nós prevemos que, aliás, que este descontentamento vai prosseguir, e provavelmente Portugal vai viver novas greves gerais. Pelo menos essa é a orientação que a nossa organização, o Ruptura FER, Frente Esquerda Revolucionária, que pertence à LIT, pertence, portanto, à Organização Internacional, a Liga Internacional dos Trabalhadores, do qual o PSU também faz parte aqui no Brasil. Portanto, a nossa organização em Portugal vai defender que esta greve geral, apesar de muito positiva e muito participada, não é suficiente para fazer reverter os planos do governo. A determinação do governo é muito forte em fazer passar a crise para baixo e fazer os trabalhadores pagar essa crise. Portanto, vai ser preciso uma luta de maior magnitude, vai ser necessário novas greves gerais, como os gregos, como o povo grego tem vindo a fazer, porque só este ano já fizeram 5 ou 6 greves gerais. Em Espanha também houve uma greve geral muito significativa. Portanto, vai ser necessário voltar a resistir, voltar a lutar para fazer travar este pacote ao velho Partido Comunista, que é um partido muito conservador e enquistado, digamos, nas estruturas sindicais, naquilo que nós chamamos na burocracia sindical, que, apesar de ter convocado esta greve geral que eu vos falei, demorou vários meses para convocar a própria greve geral. A greve geral já se fazia, era uma necessidade que já se fazia sentir antes, e foi preciso, digamos, 3 pacotes de austeridade do atual governo para que eles decidissem convocar a greve, e ainda assim, uma greve muito controlada. Portanto, é um partido tão conservador que não convocou manifestação nacional para o dia da greve geral, o que é um caso único em toda a Europa. Em Espanha houve greve geral com manifestação nacional. Manifestação nacional, quer dizer, uma grande passeata, como dizem os brasileiros, uma grande passeata no centro de Lisboa. Não existiu, eles não convocaram para retirar impacto da greve geral à situação política do país. Portanto, esse Partido Comunista é muito conservador. O Bloco de Esquerda, digamos que desiste de lutar no seio da classe trabalhadora pela construção de alternativas e limita a sua intervenção para o Parlamento. Ou seja, aquilo que nós chamamos, é um partido que, digamos, tem desvios claramente eleitorais e parlamentares. Nós consideramos que é importante ter uma representação no Parlamento, é importante ter vozes no Parlamento que critiquem a política do governo, mas mais importante do que, digamos, ter esses deputados era na luta concreta onde os trabalhadores necessitam, digamos, de saídas à esquerda, necessitam de correntes combativas, correntes revolucionárias determinadas a fazer reverter as políticas do governo. O Bloco de Esquerda está praticamente ausente. O Partido Comunista parecia um partido monstruoso, quase que inultrapassável, e nos últimos anos o Bloco de Esquerda conseguiu ultrapassá-lo. Mas isto no plano eleitoral. No terreno, o Bloco de Esquerda não dirige praticamente sindicato nenhum, e o Partido Comunista dirige todo o movimento sindical, e, portanto, utiliza o movimento sindical
como a sua, digamos, tropa de choque para intervir na realidade política, mas sistematicamente muito controlado. Então nós travamos um duro combate dentro do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda não se limita a ser um partido parlamentar e um partido eleitoral e que fosse uma força atuante. O Bloco de Esquerda desistiu de apresentar uma candidatura e resolveu apoiar o candidato do governo. Ou seja, o país está a fazer uma greve geral contra o governo, o Bloco de Esquerda declara-se contra o governo, mas nas eleições presidenciais está ao lado do governo com o mesmo candidato. Portanto, representamos uma ala que discorda desse desvio parlamentar do Bloco, ou seja, de se concentrar exclusivamente no Parlamento, e representamos uma ala que neste momento está a combater em Portugal, ao lado dos trabalhadores, na greve geral, contra o Governo, mas simultaneamente estamos, digamos, a travar uma dura batalha dentro do Bloco para que o Bloco retificasse a política, que não vai acontecer, não é? Mas retificasse a política de apoiar o candidato do Governo chamado Manuel Alegre nas eleições presidenciais.